Geometria analítica, uma matéria bem bacana que vai fazer a ponte entre a geometria plana e a álgebra, né? A geometria plana vai entrar com os desenhos e a álgebra vai entrar com as nossas equações. E ela vai fazer então essa ligação entre essas duas partes da matemática, né? Vamos lá, vamos lembrar aqui algumas coisas, que isso daqui é uma matéria que pode ajudar a gente até a entender melhor ou atribuir uma figura às coisas que você aprendeu lá na álgebra, né? A função do segundo grau, a nossa reta, principalmente da função do primeiro grau, né? O que eu tinha que lembrar aqui com você? Primeiro, alguns nomes importantes. Estamos aqui no nosso plano cartesiano, cada eixo ganhava um nome aqui, né? O eixo X, conhecido como o nome de eixo das abscissas, não era isso? Tá lá, eixo das abscissas. O eixo Y era chamado de eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas. Esses dois eixos são perpendiculares, portanto aqui nós vamos ter um ângulo de 90 graus. Onde eles se encontram, esse ponto aqui, a gente também dá um nome especial para ele. A gente vai chamar isso daqui de origem do plano cartesiano, né? Essa região aqui a gente chamava de primeiro quadrante, não era isso? Aqui era o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante. Muito parecido com aquele nosso esqueminha lá da trigonometria, não é? Aqui no nosso plano nós vamos colocar pontos, retas, circunferência, parábola, tudo aquilo que você já estudou na parte de funções e outros desenhos mais também, né? Cada pontinho você vai escrever os nossos pontos, não é? Utilizando o par ordenado. O primeiro número aqui sempre vai se referir ao valor do x, e o segundo sempre ao y. Então, tendo o x e o y, você localiza os pontos aqui no nosso plano cartesiano, né? Que mais de interessante para a gente colocar nesse comecinho aqui para você? Falando de pontos, seria legal a gente colocar alguns pontos especiais, né? Veja só que pode ser interessante aqui, ó, os pontos que ficam aqui sobre o eixo X, né? Os pontos sobre o eixo X são pontos especiais. O que eles têm de legal? Se for para cima, o y dele seria mais. Se for para baixo, o y dele é menos. Se ficar sobre o eixo X, o que acontece? O y dele vai ser igual a zero. Então, vou colocar aqui, ó, ele é um ponto especial, aquele ponto vai ter um determinado valor para o x dele, e o y dele vai sempre ser igual a zero. Então é o ponto 2, 0, 3, 0, 4, 0, do outro lado vai ficar menos 1, 0, vai ficar menos 2, 0 e assim por diante, né? Outro ponto bastante importante também, né? Outros pontos com propriedade interessante, é o ponto que fica sobre o eixo das ordenadas. O que ele vai ter de legal? Se ele viesse para esse lado, o x dele seria mais. Se fosse para o outro lado, o x seria menos. Se ficar em cima do eixo y, o x dele vai ser igual a zero. Então esses pontos vão ter esta aparência, vai ser 0b, não é isso? Então vai ser o 0,1, 0,2, 0,3, 0 menos 1, 0 menos 2 e assim por diante, não é? Outro ponto aqui bastante interessante aqui para nós é um ponto que vai ficar em cima de uma reta especial. Vamos desenhar aqui para você. Uma reta que vai passar bem no meio do primeiro e do terceiro quadrante. Como aqui era 90 graus, vai ficar 45 para um lado, 45 para o outro. Essa reta aqui ganhava um nome importante, ela era chamada de bissetriz, porque corta aqui o ângulo em duas partes iguais. Bissetriz dos quadrantes ímpares, bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que isso? Porque passa bem no meio do primeiro e do terceiro quadrante. Você vai ter aqui também uma outra reta tão legal quanto essa, só que agora vai passar bem no meio do segundo e do quarto quadrante. Essa retinha ganhava o nome de bissetriz dos quadrantes pares, né? Você percebe que a gente está falando algumas coisas que não aparecem lá na aula de função. Algumas coisas repetem, mas o foco é diferente, não é? A intenção, o ponto final é diferente. Se eu pegar então agora um ponto que fica sobre essa bissetriz dos quadrantes ímpares, qual que é a particularidade dele? Ele vai ter um x e um y. Se o x dele vale 1, o y dele também vai ser 1. Se o x dele for 2, o y dele também é 2. Então os pontos sobre essa bissetriz vão ter que aparência. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, para esse lado, menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Portanto,
eu vou colocar assim, ó, o x e o y deles devem ser iguais. Então, se você já sabe o valor de um, você encontra o valor do outro, não é? Então, tá aqui o nosso ponto C com essa característica. E, para a gente acabar, o último pontinho aqui, um ponto D, sobre a bissetriz dos quadrantes pares. Se o x dele vale 1, o y dele é menos 1. Então é 1, menos 1, 2, menos 2. Se você vier para cá, vai ficar menos 1, 1, menos 2, 2. Quer dizer, o x e o y têm sinais contrários, não é? É só você inverter o sinal de um, você cai no valor, na posição do outro. Então vai ser um ponto com a cara D menos D. Então seria 2, menos 2, 3, menos 3. Tudo bem? Então tá aí todos os nossos nomes e alguns pontos especiais para você. Primeiro conceito interessante agora, que a gente já lembrou algumas coisas básicas, é o ponto médio. Temos aqui, por exemplo, só o eixo X, tem um ponto A e um ponto B. Vamos imaginar que eu estou assim, olha, o 2 e o 6. Tudo bem? Quem é o ponto que fica bem aqui no meio do 2 e do 6? Quem vai ficar bem no meio, a ideia é você fazer o seguinte, soma e divide por 2, né? 2 com 6, isso daí vai dar 8 dividido por 2, isso daí vai dar 4. Perceba que é verdade, ó, do 2 até o 4, essa distância vale 2. Essa distância aqui também vale 2. Então, para você achar o ponto que fica bem no meio, basta você tirar a média entre esses dois valores, né? Com sinal e tudo, tá? Se você tiver valores negativos, também vai funcionar. Então, você vai colocar a seguinte ideia. O x do ponto médio, ou a abscissa do ponto médio, você vai obter fazendo o quê? Você pega o x do A, você pega o x do B, soma, divide por 2. Tira a média aritmética. Perfeito? Legal. Aquela ideia vem para cá agora no plano cartesiano. Tenho aqui o nosso segmento AB e eu quero achar o ponto médio, né? Como é que é o ponto médio? O ponto que fica bem aqui no meio. Então esse pedacinho igual a esse. Joia? Cadê o x do ponto médio? O x do ponto médio, você vai então achar aqui, ó, a posição dele. X do ponto médio. Adivinha onde que vai cair esse x aí? Bem no meio do x do A e do x do B. Então é de novo essa mesma ideia. Então o x do ponto médio, você pega o x do A, junta com o x do B, divide por 2. E o y? Ué, tá aqui, ó. Você projeta aqui, ó. O y do ponto médio vai ficar do mesmo jeito que aconteceu lá com o x. O y vai ficar bem no meio, só que dessa vez do y do B e do y do A. Então você repete a mesma operação. O y do ponto médio, você tira a média entre o y do A e do B. Não é isso? Vamos fazer um exemplo agora com números para ver se você entendeu a minha ideia? Então, para você ver como é uma coisa bem simples, né? Você tem o ponto A, ponto B, quer achar o ponto médio. Não vou nem fazer a figura porque não precisa. Olha lá, como é que vai ficar o x do ponto médio? Pega o x do A, menos 1, pega o x do B, 5, e tira a média. Soma e divide por 2. Isso daqui vai dar quanto? Vai dar 2. E o y do ponto médio, como é que funciona isso? Ué, você agora vai pegar o y do A, o y do B, olha lá, o 4, com 10, soma, divide por 2, daí vai dar 7. Então, conclusão, o nosso ponto médio vai ter coordenadas 2, 7. Perfeito? Sempre que alguém perguntar um ponto para você, você coloca assim, ó, né? O x e o y dele. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Perceba que dá pra gente fazer de cabeça isso daí, hein? Faz de cabeça, ó. Soma os 2x e divide por 2. 0 com 3 dá 3, dividido por 2. Pronto. E o y? 6 com 2 dá 8. 8 por 2 vai dar 4, olha lá, eu já fiz de cabeça isso daí. Sabe onde que aparece uma ideia de ponto médio que é legal? Um exemplo interessante? Você tem, por exemplo, um retângulo, né? E você coloca aqui as diagonais de um retângulo. Tem uma propriedade lá na parte de quadriláteros que diz que as diagonais se encontram no ponto médio. Então, se eu conhecer, por exemplo, esses dois vértices do nosso retângulo, eu vou conseguir achar esse ponto aqui, não é? Outra coisa interessante, se eu tiver o ponto médio e uma extremidade, eu acho a outra extremidade, não é? Porque a ideia nossa é, com esses dois você encontra esse, com um deles, você pode encontrar o outro, utilizando a mesma ideia que eu mostrei para você. Tudo bem? Então, se eu tiver esse ponto e esse daqui, dá pra gente achar a outra extremidade, por exemplo, de um retângulo, se eu tiver uma figura dessa por aí. Tudo bem? Outro conceito importante, distância entre dois pontos. Como é que a gente faz isso? Eu já tenho aqui uma figura parecida com a de ponto médio, já sei achar o ponto médio, agora eu quero achar a distância entre eles. Como é que eu faço isso?
Se os pontos estivessem aqui no eixo X, essa distância eu sei fazer. Sei. Quanto que mede esse pedacinho? Vamos colocar número para você que tem dificuldade. Se eu tenho aqui, ó, no 2 e vai até o 8. Ué, quanto que vale essa distância? Você concorda que é só você fazer a diferença entre esses dois? É só você fazer 8 menos 2, não é isso? É o valor dessa distância. Aí se fosse assim, do menos 1 até o 5, quanto que vale essa distância aí? Do menos 1 até o 5? De novo, é só fazer o x de um menos o x do outro. Vai ficar 5 menos 1. Isso daí vai dar quanto? 6. Perfeito? Se você não sabe quem é o maior, quem é o menor, o que você faz? Você colocaria um módulo, né? Porque distância tem que sempre dar um valor positivo, né? Então tem que ser positivo isso daí. Aqui eu tenho o XA e o XB. Se eu sei que o XB é maior, então você faz XB menos XA. Se você não sabe quem é maior, você coloca um módulo. Essa distância eu sei fazer? Sei. E essa daqui, ó, é a mesma coisa? Não, isso daqui é um pouquinho maior, está inclinado. O que eu posso fazer é pegar esse pedaço e jogar ele para cá, ó. Esse pedacinho amarelo, vou colocar aqui, ó, o tamanho dele é XB menos XA, não é isso? Legal. Esse outro pedaço eu também sei calcular a distância entre eles. De novo, é só fazer o y maior menos o y menor, que por sua vez vai ficar igual a esse outro cara aqui, ó. Então é o y do b menos o y do a. De novo, se eu não sei o valor, eu colocaria um módulo para garantir que o meu resultado é positivo. Eu não quero calcular esses 12, eu queria calcular esse pedaço AB. Opa, essa distância aqui eu acho que eu já sei fazer. Utilizando essas duas informações, você acabou de perceber aqui a construção de um triângulo retângulo. E se eu tenho um triângulo retângulo, adivinha? Nós vamos aplicar aí o nosso querido teorema de Pitágoras. Olha lá, a hipotenusa é a distância que eu estou procurando, não é isso? Um dos catetos, xb menos xa, elevado ao quadrado, mais o outro cateto, yb menos ya, também elevado ao quadrado. Pronto, relacionei todos os elementos da minha figura. Para ficar mais bonitinho, eu vou fazer o seguinte, vou tirar a raiz quadrada, vai ficar a raiz quadrada, e eu vou deixar mais legal ainda. E xb menos xa elevado ao quadrado. Vamos ver aqui se eu convenço você disso. Se eu tiver assim, ó, 5 menos 2 elevado ao quadrado, e se eu colocar ao contrário, 2 menos 5 elevado ao quadrado? Você concorda que aqui vai dar 3, aqui é menos 3, mas quando você eleva ao quadrado, os resultados são iguais. Se os resultados são iguais, então independe da ordem como você escreve. O 5 menos 2 ou 2 menos 5, então quer dizer, eu posso colocar xb menos xa, ou xa menos xb. Você vai elevar ao quadrado. Então, para eu não ter que me preocupar com isso, eu vou escrever assim, ó. Vou usar uma ideia lá da física. Delta x, como você aprendeu lá, delta s, delta t. Delta x é uma diferença de x. E esse outro aqui é a mesma coisa. Delta y, uma diferença de y. Então, fica a raiz quadrada de delta x elevado ao quadrado mais delta y elevado ao quadrado. Perfeito? Só que tem que resistir aqui a um desejo enorme que aparece dentro de alguns aí de querer cortar a raiz com o expoente. Não existe essa propriedade. Se eu pudesse fazer isso, eu já teria feito. Deixa assim, essa é a nossa resposta, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, que eu já deixei aqui. Temos um ponto A e um ponto B. Quero achar a distância entre eles. Como é que ficaria isso? Raiz quadrada delta x. Como é que é o delta x? X de um menos x do outro. Então vamos lá. Vai ficar 3 menos 1 elevado ao quadrado, ou 1 menos 3 ao quadrado, tanto faz. Delta y é 8 menos 5, ou 5 menos 8, elevado ao quadrado. Quanto que vai dar isso daí? Isso aqui vai dar 2 ao quadrado dá 4. Aqui vai dar 3, 3 ao quadrado vai dar 9. Portanto, a nossa distância é raiz quadrada de 13. Tá aí, então, uma aplicação aí para calcular a distância entre dois pontos. Vamos lá, um probleminha agora diferente, um pouquinho mais difícil, mas não é tão ruim não. Usa as informações que eu falei para você anteriormente. Que ponto dos eixos das abscissas é equidistante de A14 e B23? Se você quer fazer a figura bonitinha, com os eixos coordenados e tudo mais, beleza. Mas muitas vezes a geometria analítica não precisa caprichar tanto assim, tá? O que eu quero dizer aqui para você?
você está procurando um ponto do eixo das abscissas. Se ele está no eixo X, qual que era a propriedade dele? Então vamos colocar aqui, ó, nosso ponto P está no eixo X, então ele vai ter a cara dele, vai ser A0. O Y dele vai ser igual a 0, porque está em cima do eixo X. Então não sei se é 1, 0, 2, 0, 3, 0, algum outro número feio, mas com certeza o Y dele vai ser igual a 0, não é? E ele é equidistante do A e do B. O que significa equidistante? Equidistante quer dizer o quê? A mesma distância. Então nós vamos colocar assim, ó, a distância do ponto P até o ponto A é igual à distância do ponto P até o ponto B, não é isso? As duas distâncias são iguais. Então nós vamos calcular agora essas duas distâncias. É a distância entre dois pontos. Se a distância entre dois pontos, então conclusão. Isso daqui vai ficar uma raiz quadrada e do outro lado outra raiz quadrada, né? Vamos lá, como é que é a distância entre o P e o A? ΔX posso escrever assim, ó. A menos 1 elevado ao quadrado, não é isso? Ou 1 menos A, tanto faz. E aqui, ó, ΔY é 4 menos 0, vou colocar direto, dá 4 elevado ao quadrado. Beleza? Agora faz a mesma coisa do outro lado, ó, PB. PB agora de novo, ó, ΔX, dessa vez vai ficar A menos 2, não é isso? A menos 2 ao quadrado. E o ΔY, que é 3 menos 0, dá 3 elevado ao quadrado. Pronto, isso daí virou uma equação. Minha variável aqui é o A. O que nós vamos fazer agora? Vamos matar essa raiz? Como é que eu mato a raiz? Vamos elevar os dois lados ao quadrado. Quando eu faço isso, essa raiz corta com esse, essa raiz corta com esse outro, e sobrou só a parte que estava lá dentro. E agora a gente desenvolve. Isso daqui era o chamado produto notável, não é? Vai ficar como isso? Quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Jóia. Aqui eu tenho ainda um 16. Do outro lado, mais um produto notável aí para a gente brincar. A menos 2 elevado ao quadrado. Olha lá, quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O 3 ao quadrado, que vai dar 9. Não é isso? E aí, agora vamos achar o valor do A. Olha que legal aqui, ó, dá para cortar esse A2 com esse A2. Aí vai ficar mais 4A com esse 2, vai dar 2A. E agora os numerinhos vão passar todo mundo para o lado de lá. Aqui vai ficar quanto? Tá dando 17, não é isso? Passa para o outro lado, fica menos 17. E do outro lado estava dando 13, não é isso? Conclusão, vai ficar menos 4. E aí passa o 2 dividindo, você acabou de achar o valor do A. O A vai valer quanto? Menos 2. Então o ponto que a gente estava procurando vai ter coordenadas menos 2, 0. É um ponto no eixo X e a distância dele até o ponto A é igual à distância dele até o ponto B. Valeu?